Olá a todos, eu me chamo Washington Pantoja, eu faço Física pela Universidade Federal de Rondônia e faço parte do Programa de Educação Tutorial PET. E no vídeo de hoje eu estarei trazendo para vocês um experimento que ele vai estudar os fenômenos elétricos por meio de um aplicativo chamado PHET. Eu sou orientado pela professora doutora Luciene Batista. Bom, nesse vídeo eu estarei trazendo para vocês alguns conceitos importantes para se entender como é que vai funcionar o experimento. Como o experimento vai se tratar de fenômenos elétricos, então eu preciso entender alguns conceitos relacionados a esses fenômenos, que são, por exemplo, o conceito de carga elétrica, os conceitos dos processos de eletrização e seus diferentes tipos de eletrização. Além disso, eu vou estar explicando para vocês como é que funciona em si o aplicativo PHET e como é que vocês fazem para acessar ele. Bom, então daremos início com um conceito fundamental para a eletricidade, que é o conceito de carga elétrica. O que é carga elétrica? Carga elétrica é justamente a propriedade das partículas elementares que compõem um átomo. Como nós estudamos lá em química, o átomo ele é composto tanto de prótons como de elétrons e nêutrons. E cada uma dessas partículas elementares que compõem esse átomo tem uma carga específica. Por exemplo, o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron tem carga neutra. Então, é importante a gente saber que a carga elétrica é justamente a propriedade dessas partículas que estão compondo esse átomo, seja ela o elétron, o próton ou o nêutron. Bom, coloquei aqui como é que fica organizado essas partículas elementares no átomo. O elétron ele fica orbitando em volta de um núcleo e esse núcleo ele é composto pelos prótons e pelos nêutrons. Então fica sempre dessa forma, o elétron orbitando e o núcleo no centro composto pelos prótons e pelos nêutrons, mantendo assim o equilíbrio, né, eletrostático, porque o elétron ele tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Bom, agora que nós entendemos os conceitos principais de carga elétrica, nós precisamos entender para o uso desse aplicativo como é que eu faço para deixar um corpo eletricamente carregado, seja positivamente ou negativamente. Então, para me fazer isso, deixar um corpo eletricamente carregado, eu tenho que fazer esse corpo passar por um processo de eletrização. E o processo de eletrização é justamente isso, né? Para que um corpo neutro inicialmente fique eletricamente carregado, eu tenho que fazer esse processo de eletrização e ele pode ser dado de três formas diferentes. Ele pode ser eletrizado por atrito, pode ser eletrizado por contato ou pode ser eletrizado por indução, né? São esses três processos de eletrização que existem: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Bom, como eu mencionei, se eu realizo o processo de eletrização, seja ele por atrito, contato ou indução, eu vou deixar o meu corpo eletrizado, seja positivamente ou negativamente. O que isso significa? Dizer que o meu corpo está eletrizado positivamente é dizer que o meu corpo possui mais cargas positivas do que cargas negativas. Já dizer que o meu corpo está eletrizado negativamente significa dizer que o meu corpo possui mais cargas negativas do que positivas. Já quando o meu corpo está eletricamente neutro, então o número de cargas positivas do meu corpo é igual ao número de cargas negativas. Bom, então agora vamos detalhar um pouco mais sobre esses processos de eletrização, começando pelo processo de eletrização por atrito. Esse processo eu pego dois corpos que estavam inicialmente neutros, então ele tinha o mesmo número de cargas positivas e negativas, e atrito esses dois corpos literalmente. Coloco esses dois corpos para atritarem entre si, e o que eu vou observar depois desse processo, né, depois de ter atritado os dois corpos, feitos obviamente de materiais diferentes, então o que eu observo é que enquanto um dos corpos vai adquirir cargas negativas, o outro corpo vai adquirir cargas positivas. Então um corpo fica eletrizado negativamente e o outro fica eletrizado positivamente. Então, para saber qual é que vai ficar eletrizado negativamente e qual vai ficar eletrizado positivamente, vai depender do material que eu estou utilizando, tá?
Bom, outro processo de eletrização importante de se estudar é o processo de eletrização por contato. Nesse tipo de processo de eletrização, eu tenho um corpo que estava inicialmente neutro e eu tenho um corpo carregado, seja positivamente ou seja negativamente. Então, eu coloco o corpo carregado em contato com o corpo que estava neutro, e o que eu vou observar, no caso dessa imagem que eu coloquei como exemplo, é que o corpo carregado positivamente, ao entrar em contato com o corpo que estava inicialmente neutro, deixou o corpo neutro carregado positivamente também. Então, é assim que acontece o processo de eletrização por contato. O corpo carregado entra em contato com o corpo neutro e deixa esse corpo neutro carregado com a mesma carga desse corpo eletrizado. Bom, e por fim nós temos o processo de eletrização por indução. Nesse processo de eletrização eu faço a aproximação do meu corpo carregado, seja positivamente ou negativamente, do meu corpo que estava inicialmente neutro, do meu corpo que tinha o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. E quando eu faço essa aproximação do corpo carregado, o que vai acontecer com o meu corpo que estava neutro é a separação. De um lado vai ficar as cargas positivas e do outro lado vai ficar somente as cargas negativas, como vocês podem ver na imagem. E se eu acrescento nesse corpo um fio terra, no caso, seria um fio de escape aí para as cargas negativas, o que aconteceria com o meu corpo que estava inicialmente neutro é que as cargas negativas elas sairiam pelo fio terra e o meu corpo ficaria apenas com as cargas positivas, porque as cargas negativas seriam repelidas pelo meu bastão ou pelo meu corpo que estaria carregado negativamente, deixando assim o meu corpo que está sendo induzido, o meu corpo que eu estou fazendo esse processo de indução, carregado somente positivamente. Bom, a plataforma que eu vou estar utilizando com vocês para verificar se esses conceitos relacionados à carga elétrica e a processo de eletrização são válidos vai ser a plataforma do PHET. Essa plataforma ela está disponível no Google Chrome, tá? Então vocês podem acessar ela tanto pelo celular como também pelo computador. Então quem não tiver computador pode acessar também pelo celular, que vai funcionar normalmente. É uma plataforma que ela oferece simulações tanto de matemática como de física também, e várias outras disciplinas, como vocês vão ver quando entrarem lá no site. E essas simulações que essa plataforma oferece, o PHET, são simulações baseadas em pesquisa. Então ela tem uma certa credibilidade e também é bem fácil de estar fazendo a manipulação dos seus parâmetros, e vocês vão ver que ela é bem intuitiva na hora que vocês forem fazer os experimentos. Bom, e como é que eu faço para acessar o PHET? É bem simples, tá? Eu coloquei aqui somente 4 passos para vocês verem como é bem rápido e prático para vocês estarem acessando. Então, basicamente, o que vocês terão que fazer é estar abrindo o navegador de vocês, abrindo o Chrome, seja pelo celular ou pelo computador, e tá acessando, né, no segundo passo aí eu coloquei o link, tá acessando o link do PHET, da página deles no Chrome, tá? Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, aí vocês podem já ser redirecionados diretamente para a página deles. E quando eu acessar esse link, eu vou selecionar o ícone que está escrito física. Lá tem vários ícones, tá? Tem um ícone de química, de matemática, que ele oferece também simulações para essas outras matérias. Mas como aqui nós estamos interessados em experimentos relacionados à física, então vocês irão acessar o ícone da física. E acessando esse ícone, vocês irá abrir para vocês, né, diferentes tipos de simulações. E dentro dessas simulações que ele oferece lá, eu vou estar selecionando algumas para vocês. E essas simulações que eu irei selecionar são as simulações que vocês irão reproduzir. Bom, ao abrir a aba de simulações da física, vocês irão procurar por um experimento que tem um nome chamado de balões e eletricidade estática. Nesse experimento, quando vocês abrirem ele, vocês serão redirecionados, né, para essa página que está aqui na imagem, e aí vocês já poderão estar interagindo, tá, e fazendo o experimento em si. Nesse experimento vocês terão que passar um dos balões. Quando vocês abrirem, terá apenas um balão, então vocês irão passar um dos balões no moletom, e tirando assim, né, atritando o balão no moletom, vocês estarão pegando as cargas negativas desse moletom, e depois farão a aproximação desse balão
com essas cargas negativas que vocês pegaram do moletom, farão a aproximação desse balão com essa parede de cargas positivas e negativas que está do lado direito da imagem de vocês. Fazendo essa aproximação, vocês irão observar o que acontece com as cargas que estão no balão e o que acontece com as cargas que estão na parede à direita. Bom, outro experimento que eu selecionei para vocês é o experimento do John Travoltagem. Então, abrindo a aba de simulações da física, vocês irão procurar por esse nome, né, John Travoltagem, e abrindo ele, vocês serão redirecionados para essa página com esse bonequinho. Esse bonequinho é o John. E o que vocês terão que fazer aqui? Vocês irão arrastar a perna do John, arrastando a perna dele assim, vocês irão atritar o pé dele com o tapete que está logo abaixo dele. E fazendo esse atrito, vocês vão observar que o John ele vai adquirindo algumas cargas, né? Algumas cargas negativas. E depois que vocês atritarem bastante o pé dele, vocês irão aproximar a mão do John da maçaneta da porta. Fazendo essa aproximação, vocês irão me dizer o que é que acontece quando o John faz essa aproximação da mão dele, quando a mão dele entra em contato com a maçaneta da porta.